Vamos fazer a prece? Já são 20 horas. Então vamos elevando nosso pensamento a Deus, serenando nossos pensamentos, nossos sentimentos, elevando nosso pensamento ao nosso Pai Maior, com bastante humildade no coração, demonstrando gratidão a toda a espiritualidade maior que nos abençoa cada dia. Gratidão pelas infinitas oportunidades de crescimento espiritual que Deus nos dá. Que os bons espíritos, que são os executores da lei de Deus, estão nos proporcionando. Gratidão, Jesus, pela luz do Evangelho, pela luz do Consolador. Que a sua paz, Senhor, seja conosco, ilumine os nossos corações. E todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, sejamos assistidos. Todos que estão aqui na casa espírita, os nossos irmãos que estão de forma online, estão em casa, sejam eles aparados, fortalecidos. Que os bons espíritos possam visitar cada lar, levando toda a harmonia aos lares, amparando os nossos irmãos, físico, e as irmãozinhas que acompanham, que estão no plano espiritual, mas ali na casa, muitas vezes tem conhecimento. Que Deus, que os bons espíritos possam encaminhar esses irmãos, os amparando e os fortalecendo na prática do bem. Aproveitando nossa prece, elevando nossos pensamentos aos povos da Venezuela, notadamente aqueles que perderam muita coisa ali devido àquela catástrofe do terremoto. Todos aqueles que desencarnaram, sejam assistidos, os irmãos que também foram atingidos, estão doentes, estão machucados. Todos aqueles que estão, às vezes, ainda em alguns cômodos da casa, sem ser encontrado, muitas vezes encarnados ainda, sejam eles assistidos e a força de Deus possa se fazer presente em seus corações. Aqueles que tiveram seus entes sumidos, que ainda não sabem que desencarnaram, mas estão ainda debaixo dos escombros, todos esses irmãos também recebam assistência, tanto os que já sabem, já tiveram os seus parentes desencarnados, como aqueles que perderam estão ainda, que seus parentes estão desaparecidos. Que Jesus possa abençoar, que os bons espíritos assistam todas as famílias. Que Deus ilumine os corações de todos. Graças a Deus e que assim seja. Sim. Boa noite, Lalinha, tudo bem com você? Boa noite, graças a Deus, está tudo bem. Que bom. Então vamos dar início à nossa reunião de hoje, da palestra, né, com o nosso irmão Odilon. Passa a palavra para você, Odilon. Boa noite, dona Lalinha. Seja Boa noite. bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a todos que forem assistir depois, né, essa gravação. Nós temos a dona Lalinha online e lá presencial lá na Casa Espírita, a Sônia, Francisco, Maxwell, seu Maurício, enfim. E vamos então iniciar a nossa reflexão da noite. A dona Lalinha está bem ambientada nessa temática de hoje. Nós até comentamos no último sábado que a gente ia iniciar o livro Libertação. Mas eu vou esclarecer, né, para aqueles que assistirem depois ou durante, para se inteirar do que se trata. Nós fazemos um estudo no sábado de manhã, das 8h30 até as 9h30.
Nós estudamos as obras de André Luiz. Nossa meta é os 13 livros de André Luiz. Nós já estamos no 6º livro, que é Libertação. Iniciamos no Nosso Lar, né? Fomos Mensageiros, que os 2 já foram até filme, né? Já são filmes. E aí nós estudamos Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, que foi o anterior a esse, e agora o Libertação. Então, André Luiz, ele faz essa reportagem, né? Ele narra para nós como é que funciona no mundo espiritual essa relação entre os benfeitores, entre os espíritos obsessores, os encarnados. Então, cada obra tem uma temática. O Nosso Lar mostra a estrutura do nosso lar e os diversos departamentos de cura, de recepção, a equipe que vai no umbral buscar pessoas de socorro, enfim. Tem outro livro que traz a questão da mediunidade, o outro traz a questão das obsessões, o outro traz da reencarnação, que é os planos, né? Os planos reencarnatórios, tudo isso nós já vimos. Outro que trata da desencarnação. Esse último que nós estávamos vendo, nós estávamos vendo sobre a mente e o cérebro, né? Que é No Mundo Maior. Então nós estudamos sobre os transtornos da mente, as psicoses, os problemas mentais e a sua forma, né, de buscar a cura e da origem dessa situação de acordo com a visão do mundo espiritual. E no próximo sábado nós vamos iniciar esse livro, Libertação. E eu achei interessante essa história que Emmanuel conta no prefácio do livro. Todos os livros de André Luiz, ele tem o prefácio de Emmanuel. E nesse aqui ele traz uma lenda egípcia, a lenda do peixinho vermelho. Então é uma parábola. Essa temática dessa parábola já foi abordada por várias histórias, né? E até mesmo por Jesus, né? Na porta estreita, porta larga, e tem também o mito das cavernas, enfim. Mas aqui ele traz essa lenda egípcia, né? E Emmanuel dá todo um colorido nessa história para a gente poder entender o trabalho do André Luiz. Então ele compara o peixinho vermelho com o trabalho que André Luiz vem trazendo para nós nessa questão de esclarecimento, né? Primeiramente de aprendizado para ele mesmo, né? André Luiz se mostra um espírito assim bastante curioso, interessado em saber, pesquisar, esclarecer, até porque quando ele era encarnado ele era médico, né? Então era um homem voltado para a ciência, então tinha esse olhar, essa forma de ser, né? De pesquisa, de ir atrás da origem das coisas e entender melhor. Bom, a nossa história aqui, ela começa assim, que Emmanuel narrando, né? No centro assim, de um formoso jardim, havia um grande lago. Ele era adornado por ladrilhos, azul turquesa, e tinha um canal de pedra que alimentava, escoava suas águas do outro lado, através de uma grade muito estreita. Então era um lago, e tinha uma grade bem estreita, né, que escoava a água, um grande lago. E nesse reduto desse lago havia uma comunidade enorme de peixes. Eles estavam lá refestelando, preguiçosos, satisfeitos, se alimentavam de larvas frescas e sombrias, e elegeram até um cidadão lá, um peixe mais assim, grandalhão assim, de barbatanas, como rei. E eles viviam ali despreocupados, plenamente despreocupados, entregue à ociosidade e à preguiça. E junto deles havia um peixinho vermelho.
um peixinho vermelho. Esse é o nosso caso, né? Ele era menosprezado por todos, porque ele era pequeno, ele era magrinho, então não tinha muita desenvoltura. E sabe como é que é a lei do mais forte? Então eles desprezavam ele, não permitia muito que ele pescasse as larvas, então ele passava por dificuldades, por fome, e ficava fugindo, né? Não deixava que eles ficavam naqueles nichos barrentos onde ele poderia pegar as larvas, e aqueles outros maiores, gorduchos, eles pegavam todas as larvas para si, e os lugares melhores também para o descanso, eles se acomodavam e pegavam para si. E o peixinho vermelho que nadasse, que sofresse, e ninguém ali, né, tinha por ele qualquer tipo assim de compaixão. Ele era atormentado muitas vezes pela fome, pela perseguição mesmo. E talvez por conta dessa situação que ele vivia, ele se dedicava mais ao estudo, à reflexão, a entender como é que funcionavam as coisas. Então ele começou a estudar assim com bastante interesse, já que eu não tinha muito tempo para lazer, porque ele era muito perseguido. Então vamos estudar. E estudava, fez o inventário de todos aqueles ladrilhos que estavam ali, que enfeitavam as bordas do poço, contou quantos buracos que tinha, né, existência, sabia com precisão cada um deles, onde a maior massa de lama se acumulava nos agaceiros. E depois de algum tempo assim de pesquisa e longas pesquisas, ele encontrou aquela grade do escoadouro do lago. E ali ele observou aquela grade, olhou ali aquilo como uma oportunidade. Falou: será que não é melhor pesquisar fora, né, dessa grade, pesquisar outros rumos? Então ele optou pela mudança. Olha só, o estudo, o conhecimento, o aprendizado, né, levou ele a esse desejo de mudar, de mudança. Ele era magrinho, né, magérrimo, porque não conseguia se alimentar direito, não tinha muito conforto. Passou pela grade com alguma dificuldade, perdeu algumas escamas, então teve um grande sofrimento, né, de perder as escamas, a fim de passar por aquela passagem bem estreita, mas avançou, entusiasmado, com votos renovadores, otimista pelo rego d'água, e se encantou com as novas paisagens, ricas de flores, o sol que defrontava, e seguiu ali muito embriagado de esperança. Em breve, ele alcançou um grande rio, e ali ele fez muitos conhecimentos, encontrou assim muitos peixes, muitas famílias diferentes com ele, encontrou muitos peixes que eram simpáticos a ele, que dava ali conselho, falava: olha, não vai por esse caminho que é perigoso, cuidado com esse tipo de peixe que ele oferece risco, enfim, mostrando para ele um roteiro mais fácil. E ele, embevecido com tudo aquilo ali, observou também as margens do rio, homens, animais, embarcações, pontes, palácios e veículos, cabanas, arvoredos, enfim, ele via que ali onde ele vivia antes, né, não tinha quase nada. E ali onde agora ele estava vendo um novo mundo, estava deslumbrado. E ele, como era habituado com pouco, se alimentava também com simplicidade, jamais perdeu aquela leveza, aquela simplicidade que era natural, e dessa forma, com facilidade, ele conseguiu atingir o oceano. Nossa, o oceano, muita novidade, ficou ébrio de novidade, sedento de estudo, e de início fascinado pela paixão de ver aquele mar enorme. Ele viu então uma baleia enorme, né? Nossa, o tamanho daquela baleia, só ela, né, poderia engolir todo o lago em que ele vivera, que ele achava que era tão grande assim, como uma ração. E se abeirou um pouco mais dela, não devia, mas a curiosidade, a tentação, né, se aproximou mais da baleia, e foi o que aconteceu, foi tragada por ela, né? Junto com os outros alimentos, ela colocou o peixe
peixinho vermelho para dentro. Ele, apuros, aflito, orou para o Deus dos peixes e rogou proteção. Ele estava lá dentro daquele monstro, daquela baleia, e pedindo salvamento. Ele estava nas trevas e pedia salvamentos. E a prece foi ouvida, porque naquele momento a baleia começou a assim, soluçar, vomitou, né, regurgitou e devolveu então aquelas que ele tinha engolido, junto dela o peixinho vermelho. E o pequeno viajante, né, o peixinho vermelho, agradecido, feliz, prometeu não arriscar mais, resistir à tentação. A curiosidade muitas vezes leva a riscos. E procurou então companhias simpáticas e aprendeu então a evitar os perigos e tentações. Bom, plenamente ele transformado, em uma visão assim de uma nova forma de ver o mundo ali, as concepções de mundo dele mudou bastante. Ele passou a ver a vida mais rica, ficou mais grato, a vida mais plena, encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis no mar, flores diferentes nos seios das águas. E, sobretudo, ele descobriu muitos peixinhos, estudiosos como ele, delgados, né, magrinhos, tanto quanto ele. E todos se sentiam assim maravilhosamente felizes em buscar esse conhecimento. Então agora ele vivia ali sorridente, calmo, tinha centenas de amigos em um palácio de coral que ele elegeu como sua residência, né? Morava ali então muito feliz. E ele percebeu então que somente naquele mar, naquele oceano, a vida era plena, né? Somente junto àquelas outras criaturas que se afinizaram com ele, ele poderia sentir mais feliz. E ele começou a pensar e se lembrou do lago de onde ele veio. Começou a sentir compaixão por aqueles que ficaram. Afinal, ele estava tão bem, né, tão feliz ali, e aquele oceano era tão grande, né, por que não? Né, a família que ele deixou lá atrás, né, não poderia também gozar dessa felicidade? Por que não anunciar a verdade para aquelas criaturas que lá ficaram? Não seria um dever até dele, nobre, amparar, levar para eles valiosas informações? Então ele não hesitou, conversou com os companheiros ali, né, da residência, Palácio de Coral, e eles orientaram para ele ter cuidado e tudo mais, foram generosos com ele, e então ele empreendeu a viagem de volta. Saiu do oceano, foi para o rio, do rio ele foi para os regatos, dos regatos ele encaminhou para canaizinhos e, enfim, chegou ao lar de origem dele. Esbelto, satisfeito como sempre, ele estava feliz pela vida, pelo estudo, pelo aprendizado, pela conquista que ele tinha alcançado. Ele varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. E ele estava estimulado por aquele amor, aquele desejo de levar aquele conhecimento todo para aqueles que ali ficaram. E ele supôs que quando ele chegasse, o regresso dele ia ser uma surpresa, né? Todo mundo entusiasmado, todo mundo querendo saber sobre o que aconteceu, mas qual nada. A hora que ele chegou, ninguém nem se mexeu. Estava todo mundo ali naquela preguiça, continuando com aquela mesma vidinha de sempre. Todos os peixes continuavam pesados, ociosos, nos ninhos lodacentos, protegidos ali pelas flores de lótus, e eles saíam daquele recanto ali só para disputar as larvas. Ele gritou, né? Gritou que voltou para casa, mas ninguém prestava atenção no peixinho vermelho. Ninguém nem havia dado pela ausência dele. Sentiu-se ridicularizado, então ele procurou o rei de guerras enormes,
e comunicou a aventura que ele teve para o rei. O rei ficou meio assim entorpecido, mas aquela mania de grandeza dele, reuniu o povo e falou: vai, explica aí para eles, né? E o benfeitor desprezado, nosso peixinho vermelho, esclareceu com ênfase, com entusiasmo, que havia um outro mundo líquido, um mundo glorioso, um mundo sem fim. Aquele poço, ele era insignificante, ele poderia desaparecer a qualquer momento, né? De repente vinha uma estiagem, uma seca, e ele poderia se perder, né? Deixar de existir, e lá fora tinha uma outra vida, outra experiência. Ali deslumbrava novas formas de viver, havia regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, enfim, ele descreveu o mar que a vida parece cada vez mais rica, mais surpreendente, e descreveu as tainhas, né, o serviço dos salmões, das trutas, deu notícia do peixe lua, peixe coelho, galo do mar, enfim, contou que vira o céu repleto de astros sublimes, estrelas, peixes estrelas, árvores gigantescas, cidades praieiras, né? Monstros terríveis como a baleia que ele passou, enfim, tinha jardins submersos, estrelas no oceano, o palácio de coral onde ele vivia, ditoso e tranquilo. Aí ele falou: olha, vocês também podem ir para esse lugar, só que essa felicidade ela tem um preço, né? Vocês vão precisar emagrecer, né? Então vão ter que deixar de comer tanto vermes, tantas larvas, para poder passar pelas grades, né? E vão aprender a trabalhar, a estudar, que essa jornada precisa que a gente tenha mais conhecimentos. Assim que ele terminou de falar, nem bem terminou, as gargalhadas foi geral, né? Todos riram dele, ninguém acreditou no peixinho vermelho. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram assim, que o peixinho vermelho, ele delirava. Estava maluco, não tinha outra explicação. Estava vendo coisas. Afinal, além do poço, não tinha nada, era impossível ter alguma coisa além daquele poço. Aquela história de riachos, rios, oceanos, era fantasia de um cérebro demente. E eles chegaram, alguns até falaram: eu falo em nome dos deuses dos peixes, o Deus dos peixes está aqui me dizendo que isso tudo é mentira. E Deus dos peixes só fala comigo. E o soberano também, né? Ficou do lado da comunidade e falou para eles ir embora. Vai embora para a grade de escoamento, vai para longe, e você não vê que aqui não dá para eu passar nessa grade, nem uma das minhas barbatanas. Você é um grande tolo, vai embora, vai daqui. Não perturbe nosso bem-estar, nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós. Então ele foi expulso com sarcasmo, realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio do Coral, onde aguardava o tempo. Depois de alguns anos, veio uma seca, as águas abaixaram de nível do grande lago, lá onde via aqueles peixes, morreram todos, né? Vaidosos, pachorrentos, esvaziou-se e morreram atolados na lama. Então, Emmanuel traz esse exemplo, né, para nós, que é o esforço de André Luiz, trazendo, né, como missionário que trazendo para nós esses conhecimentos do mundo espiritual, né? É claro que muitos de nós ouvem, né, e buscam a mudança, outros não dão muita importância, outros descreem. Então ele começa informando, né, e narrando o que acontece no mundo espiritual, para que nós também possamos caminhar, né? A nossa reencarnação, cada reencarnação é para esse aprendizado, para esse encontro conosco mesmo, né? Através da nossa análise de nós mesmos, a gente buscar esse aprendizado e esse crescimento.
Então, o desafio, né, o convite que ele deixa aqui para todos é que a gente possa buscar esse aprendizado e essa transformação através do estudo de nós mesmos, através da experiência, através da vivência, né? A exemplo do que o peixinho vermelho fez, né? Com todo esforço, com toda a sua dedicação, cada um de nós também buscar esse conhecimento, conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa melhorar a nossa vivência e encontrar o grande oceano da felicidade, né? Que nós possamos buscar essa vivência maior. Então, esse é só o prefácio do nosso livro, né, do Libertação, e que fica aqui o convite para todos, para que a gente possa estudar juntos, né? Nós vamos, a partir do próximo sábado, iniciar o capítulo primeiro, que é o capítulo onde o André Luiz toma conhecimento da nova equipe que ele vai percorrer, né, nas zonas trevosas do crime organizado do mundo espiritual, né? Nós vamos conhecer alguns casos, algumas histórias, e nesse primeiro capítulo tem a palestra, né, do líder que está ali, né, o instrutor Gúbio, que ele passa informações, né, para o ministro sobre como ele se conduzir, como é que deve trabalhar em benefício dos inferiores, que não se deve usar de agressividade, né, que deve respeitar a vontade de cada um, a exemplo do que aconteceu ali com o peixinho vermelho, né? Cada um tem o seu tempo, não dá para obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer, ainda que represente uma coisa muito boa, uma felicidade, né? Sair daquela situação de dificuldade, mas cada um tem o seu momento, o seu tempo, a sua situação. E a educação, ela, embora a gente às vezes acha que a educação parte da periferia para o centro, ela se movimenta também da periferia para o centro, mas o aperfeiçoamento real é no sentido inverso, é de dentro para fora. É quando a gente decide mudar, decide caminhar para esse conhecimento. Então, ele vai tratar também, como em todos os livros, ele lembra da nossa força que nós temos, a força mental, e que nós, a exemplo do que nós fazemos já que manejamos a eletricidade aqui no mundo físico, nós podemos também manejar essa energia mental, né? Que nós ainda não aprendemos a manejar e que a espiritualidade já faz esse trabalho, né? Para a nossa recuperação, para auxiliar nós nesse caminhar rumo à redenção, rumo ao aprendizado. Ele diz também que as criaturas, elas não se regeneram à força das palavras, né? As palavras às vezes têm pouco efeito, mas sim através do amparo, através do amor, da dedicação, para mudar aquele tom vibratório, elevando um modo de sentir e pensar de cada um. Então, essas são algumas palavras, né, do instrutor no capítulo 1 do livro Libertação, que nós vamos continuar vendo no próximo sábado. Nosso horário já está vencido, né? Vamos então encaminhar para o encerramento dessa nossa conversa, dessas reflexões, pedindo